Olá a todos, Mário, fisioterapeuta, e hoje vamos falar tudo sobre hérnia de disco cervical, tá ok? Vamos falar dessa bendita hérnia que atormenta tanta gente, especificamente da cervical. Então eu vou separar aqui em partes o vídeo para a gente entender certinho, tá? Desde a parte de sintomas, vamos começar a falar dos sintomas, para você se identificar com alguns, entender que você pode estar, tá? Sintomas / diagnóstico, ok? Vamos falar as possíveis causas que pode causar e por último o tratamento, ok? Ali no tratamento eu vou ensinar 2 exercícios já para você conseguir melhorar os sintomas e sinais das dores, né, da hérnia de disco que você está sentindo, tudo bem? Então, senta aí, na boa, presta atenção nesse vídeo aqui, volta se for preciso, que são informações importantes. Essas são informações extraídas da minha experiência de consultório. Eu atendo muita gente com hérnia de disco. A gente tem contato diretamente com cirurgiões, médicos, ortopedistas, enfim. Tratamos isso constantemente. Então, vou passar um pouquinho aqui do que a gente... Um pouquinho não, vou passar a real do que acontece aqui dentro do consultório diante aos pacientes que têm hérnia de disco cervical. Tudo bem? Vamos lá. Primeiro, o que a gente precisa entender? Os sintomas. Até quando é uma hérnia de disco, ela está alterada ou não, tá? A partir do momento que você tem uma dor na cervical continuamente, ou seja, se você deita e ela não passa, se você senta e ela não passa, você fica de... Enfim, não tem posição que essa dor não para de latejar, isso já é um primeiro sintoma de uma hérnia de disco. O que é hérnia de disco, na verdade? Você tem as vértebras, né? Todo o carretel de vértebras, ok? Entre cada vértebra tem um disco, né, de cartilagem. Com o tempo, elas vão sendo comprimidas e o gel que tem dentro desse disco, ele meio que extravasa. Ele vai pegar uma ponta do nervo, ele pode pegar medula, enfim, são partes do nosso corpo que representam a energia, ou seja, ele que transmite o movimento, transmite informações entre o cérebro e a parte física. Então, se tocar ali, vai ter uma alteração na parte, principalmente da dor e parte de função, tá? E a gente vai chegar daqui a pouco nessa parte motora, tá? Principalmente o braço ali. Então, se você tem uma dor que não cessa, ela está continuamente, vamos ficar atento, tá? É um sintoma de hérnia de disco. E nada mais é do que ela pode inflar, que é um inchaço, ter uma inflamação diante desse disco, tá? E ela pode comprimir essa raiz do nervo que está saindo da medula, ou até então pegar na medula mesmo, tá? Então, esse é o primeiro sinal que você precisa ficar atento, tá? Nesse meio tempo ali, você precisa ficar atento com uma outra patologia, que é a pressão alta. Então, se a artéria aqui da região da cabeça e do pescoço está muito comprimida, tá ok? Pode gerar dor também, porque tem uma artéria muito importante que passa nas vértebras aqui. Então, se ela tiver com dificuldade, está comprimindo, ela pode gerar uma dor, ela pode pedir mais auxílio dessa região articular também. Então fica atento, vai na farmácia, né, busca o médico, avalie essa pressão umas 3 vezes por dia, em dias diferentes, para fazer uma média, tá? Então isso pode acontecer também, ok? Isso pode acontecer. Mas não é tão comum, tá? Não é tão comum, mas tem que ficar atento. Então, só esse parênteses aqui diante dessa outra patologia. Beleza. Qual outro sintoma e sinal que isso representa uma hérnia de disco? E essa aqui é mais importante, tá? Isso mostra o quanto tá ficando mais grave a tua situação. Que é uma dor radiada que vem da cervical e passa para o braço. Principalmente se tiver perca de função. A perca de função é uma das mais importantes. Porque você sente uma dor insuportável, começa na cervical, um torcicolo e o braço começa a ficar pesado. Você não aguenta pegar um copo de água, tá? Um formigamento, uma dormência no braço, isso tudo já mostra que está tendo uma compressão muito importante da região da medula, ok? E da parte dos nervos também. Então, fique muito atento a isso, tá?
Bom, a questão das causas. O que pode causar isso, né? Se você às vezes não caiu, não teve um acidente, não teve nada tão assim importante para você conseguir mensurar isso. Muitas das vezes, tá? Em partes, quando começa do nada, tem muito a ver com a parte emocional, tá? Eu vou explicar o porquê. A parte emocional, quando você está muito alterado, tá? No sentido de ansiedade, depressão, enfim, vários fatores, duas coisas que podem acontecer. Primeiro, músculos respiratórios, tá? Quando você precisa, respirar, o ar tem que entrar até o seu pulmão, correto? Você não precisa pensar nessa ação, isso acontece automaticamente no nosso físico. Mas para isso acontecer, para o ar conseguir entrar, tem que haver contrações musculares involuntárias, tá? Onde não precisa da sua ação. E quem são eles? Músculos diafragma, músculos das costelas, músculos do pescoço, tá? Músculos do ombro, todos eles simultaneamente contraem e o oxigênio entra. Simples assim. Deixa eu pegar uma água aqui. Simples assim. Então, se você está emocionalmente um pouco alterado, tá? Isso vai fazer com que você tenha uma respiração muito mais curta do que o comum, tá? Se você tem uma respiração mais curta, esses músculos que são responsáveis por essa função da respiração, eles passam a ficar mais curto também, entende? Então você passa a ter o pescoço mais achatado, você aperta mais aqui, enfim, tudo isso vai tensionando. Então, emocionalmente, faz com que esses músculos que estão lá nas vértebras tenham uma contração maior. E se é uma articulação que tem um músculo apertando ela não tem tanta mobilidade. Isso vai gerar uma tensão muito importante e vai inflar. E aí vem a questão da parte inflamatória. Se o teu corpo está com cortisol alto, que também está relacionado com a parte emocional, imunidade baixa, e você tem uma predisposição já, tem um desgaste dessas vértebras, a inflamação pode bater lá, e forte, tá? E aí pode ajudar a desenvolver toda essa parte, desse inflar toda essa vértebra, esse disco, enfim, tudo isso pode acontecer diante a um processo inflamatório que seu corpo está cansado, né? Está pedindo um tempo aí para você e você não está respeitando ele. Então é importante entender isso, tá? Ok, tirando essa parte agora, nosso dia a dia emocional, vamos para a parte física, tá? Vamos lá. A ergonomia do dia a dia, se você passa muito tempo trabalhando sentado diante do computador, trabalha com duas telas principalmente, é importante entender que se você está mantendo a sua cabeça em rotação ou então você está projetando a sua cabeça muito para frente, com um olhar mais para baixo, sua tela está mais abaixo da sua visão, isso pode acarretar situações importantes físicas, contrações musculares que levam essas vértebras à tensão, ok? Ou então, se você não tem um suporte no seu cotovelo, tá? Se você não tem um posicionamento dessa região que trabalha todo o ombro, que fica mais relaxado e está tudo sempre contraído, você pode levar uma tensão do trapézio que vai para a cervical e assim você gerar uma dor também. E isso acumular de um dia para o outro, né? Esse muito tempo trabalhando errado que acomete isso, ok? Vou deixar um vídeo aqui na descrição falando sobre essa organização de ergonomia, tá? Indicando uma boa mesa, vou indicar uma boa cadeira também, vou deixar aqui, tá? Enfim, mais uma causa, travesseiro, tá? Acha que não, mas o travesseiro importa nesse momento, tá? Se você dorme principalmente de lado, tá? Dormir de lado não é errado, errado é o jeito que você dorme de lado. Se você usa um travesseiro mais baixo, tá errado. Ele tem que ser um travesseiro de mais ou menos de 14 centímetros, no máximo 16 centímetros de altura. Se ele é muito baixo, é ruim. Eu durmo com de 10, talvez de 12, mas o 14, 16 é o ideal. Dormir menos que isso, a tua cabeça pode ficar pêndula. Ficando pêndula, a vértebra é uma articulação, ela vai sentir, vai ter contração em excesso de músculo, tá? Então,
Um bom travesseiro é uma boa metragem de 14 a 16 centímetros, com material tipo látex, tá? Não pode ser um material muito fofão não, senão a cabeça afunda muito, também não é interessante, tá? Vou deixar esse travesseiro aqui no link também, tá ok? Então isso é muito importante. Bom, são possíveis causas. Na parte de esporte, o que isso pode acometer, tá? Dentro da musculação, principalmente, quando o indivíduo ele pega mais carga e não do que o respeito pela técnica, isso pode gerar uma tensão importante. Vamos lá. A pessoa vai fazer um bíceps de pé, por exemplo, alternado, tudo mais. Ele quer executar aquele X peso, ele até consegue executar. Só que ele faz com compensações. E essas compensações, quando se trata de braço, principalmente, vai gerar uma tensão aqui em cima, tá? Então vai ter uma compensação da cervical, do trapézio, do ombro, para fazer aquele movimento que supostamente ele está conseguindo fazer. Então você não está executando quem precisa e está auxiliando de quem é central, ou seja, coluna. Então, trabalhos de musculação voltada para o braço de forma que você não dá conta de executar com a técnica, você está sujeito a pagar um preço na cervical, pode ter certeza disso. Em alguns casos, o agachamento também, o agachamento em excesso, com carga em excesso sem a técnica, pode levar os músculos transversais das vértebras, que é os mais internos, a prender muito mais, tá? Já pegamos casos assim também bem importante. Enfim, pode acontecer também. Bom, então essas são as possíveis causas, tá? Vamos para o tratamento. Obviamente que se você está com muita dor, está com impossibilidades, você precisa buscar um médico para te receitar medicamentos que vão te auxiliar em tudo isso. Obviamente que o medicamento ele não vai resolver o seu problema, ele vai ser para apagar um pouco o incêndio, tá? Só para amortecer um pouco mais. Você vai tomar alguns dias ali, gerar um certo repouso e tal. Mas o tratamento é mais padrão ouro, tá? Padrão ouro mesmo que você vai ter é um trabalho de trações cervicais, tá? Dentro da área da fisioterapia, tá? Dentro da fisioterapia você vai ter profissionais que têm o trabalho como RPG, por exemplo. RPG vai tratar com muitas trações cervicais, ok? Que fazem com que esse disco ganhe um pouco mais de espaço ali, ele conseguindo voltar. E assim parando de descomprimir um pouco mais. Precisa ter RPG para fazer o tratamento de tração? Não, não precisa. Você pode buscar um fisioterapeuta que tem algum aparelho que faz a tração também mecânica. Ajuda bastante, tá? Então você pode estar questionando isso na busca do seu colega fisioterapeuta, da sua indicação do seu profissional, né? E é você perguntar esse tipo de situação, tá? Então a tração de modo geral, tanto manual quanto mecânica, ela é o principal tratamento para hernia de disco cervical, é o que mais tem resultado, pode ter certeza que vai ajudar, tá? Ajudar não, vai quase basicamente curar teus sintomas ali de dor, tá? É bem eficaz. Obviamente que não é uma sessão ou duas que você vai fazer, são várias semanas para você começar a ter resultado. Um pouquinho já vai fazendo, você vai conseguindo ver a diferença e tal, mas precisa ter uma dedicação boa ali, beleza? Tá. Falamos de medicamento, falamos de repouso, falamos o tratamento a ser buscado, ok? Dentro da fisioterapia, beleza? E, obviamente, que casos cirúrgicos, tá? Tem casos que são cirúrgicos que o médico vai optar sim pela cirurgia, tá? E por quê? Porque já está com uma compressão da medula muito forte. Se estiver muito forte, não é bom mexer externamente. Precisa de algo para realmente remover essa hérnia, estabilizar a cervical, e é caso cirúrgico mesmo. Mas são casos bem extremos, tá? Bem extremos mesmo, quando está muito avançado. O que conseguir poder evitar, melhor, tá bom? Então, assim, em cima da sua melhora que você vai ter diante a fisioterapia de tração, é necessário também ter um trabalho com a questão da reabilitação motora, porque o braço em si, ele vai ficar comprometido. Então precisa reabilitar ele usando métodos como o Pilates, a própria reabilitação fisioterapêutica e a musculação, né, dentro disso. Então, obviamente que tudo isso vai ter uma melhora bem importante, tá? Bem importante mesmo. E, como prometido, vou passar 2 exercícios para a gente estar executando aqui com vocês, ok? Exercício número 1. Você vai
tracionar a sua cervical. Como? Vai colocar as duas mãos na nuca e vai puxar lá para cima. Nesse sentido. Colocou aqui, encosta bem a palma da sua mão na nuca. Automaticamente tua cabeça vai querer projetar para frente e você só mantém para trás um pouco. E a mão empurrando o teto, tá? Aqui você já ganha uma estabilidade. Aí você vai fazer uma inspiração pelo nariz, barrigão. Aí você vai inflar o abdômen e soltar o ar pela boca, afundando o peitoral. Esse é o ponto-chave do exercício, senão não adianta. Se você não quebrar o peito, não adianta. Então você tracionou aqui, vai segurar a cervical, puxa o abdômen e solta. Feito isso, o fato de você flexibilizar um pouco o tórax, você vai conseguir levar para baixo, uma força para baixo, e só outra força para cima. Então vai acontecer uma tração, tá ok? Repete isso 5 vezes, dá uma pausa, repete mais 5, total de 15 a 20 vezes ali, mas com um intervalo de 5 repetições cada vez, tudo bem? Feito isso, você vai fazer esse exercício aqui, tá? Botar a mão no peitoral, aqui, você vai projetar a cabeça para frente, queixo para frente, imagina uma torta na cara, atrás, para frente, uma torta na cara. Atenção, eu não estou mexendo no meu tronco e não olhando para cima. O movimento ele é a gaveta da minha cervical da minha cabeça. Ó. É para frente, bate, para trás. Vai acontecer o quê? Uma mobilidade das vértebras de baixo, que vai favorecer o restante. 10 a 15 vezes é o suficiente. Não precisa forçar demais. Faz em períodos diferentes. De manhã uma vez, finalzinho da tarde outra. E assim por diante. Tenho certeza que vai começar a te amenizar esses sinais e sintomas de dor. Lembrando que é importante buscar um profissional, fisicamente falando, pessoalmente, fisioterapeuta, médico, enfim, tudo isso para te ajudar você nesse tratamento da cervical, porque ficar com dor não é interessante, você não vai conseguir evoluir em nada, enfim, vai ficar até que ponto, né? Então, vale a pena buscar recurso para isso. Enquanto isso você não busque, pega essas informações aqui, preste atenção, volta no vídeo, vai nas causas, entenda de onde pode estar vindo também, que só de arrumar ali um computador, um travesseiro já vai te ajudar bastante, tá? Vai te ajudar bastante. Enfim, qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, me segue aqui na rede social do Instagram e a gente se vê por aí, beleza?